Boa noite a todos. Então, vamos falar hoje um pouco sobre alfabetização. O que que eu trouxe, né, de novo na alfabetização, no processo de alfabetização que eu comecei com meu filho lá quando ele tinha 5 para 6 anos. Eu trabalhei muito pareamento, né? Essa videoaula está sendo gravada especificamente para os meus alunos do curso, né, mas vai estar disponível também para outras pessoas poderem assistir. Então, para vocês terem uma visão geral, eu sou mãe de uma criança com autismo, que tem 7 anos de idade, o Luiz Eduardo. Ele começou um processo de alfabetização, primeiramente comigo, né, em casa, porque era um ano de pandemia. E, na época, era uma criança não verbal. Então, eu queria encontrar uma forma de me comunicar com meu filho. E foi através da escrita. E aí começou o processo dele de se alfabetizar. Tá? E veio uma fala funcional, hoje é um menino com quase 8 anos que se expressa bem, ainda tem algumas questões, tá, de falar um pouquinho em terceira pessoa, mas tem uma fala comunicativa, visando a comunicação. Então, eu não me arrependo de ter usado, muito pelo contrário, de ter usado a escrita como uma linguagem, uma comunicação alternativa ali naquele momento. E aí, o que foi que eu fiz? Que, foi diferente de como as escolas tradicionais trabalham. O método foi o método fônico. Tá? Foi o mesmo método que eu percebia sendo usado pela escola, né, durante o período de pandemia, em que a gente estava tendo uma certa orientação, né, mas não aulas, exatamente, mas uma orientação da parte dos professores através das redes sociais, através do WhatsApp e tudo mais. Então, o que que acontece? Eu percebi que eles estavam fazendo uso do método fônico, eu também fui pelo método fônico. Mas o que eu fiz de diferente foi fazer muitos exercícios de pareamento, imagem, figura e palavra escrita, respeitando as famílias de palavras, conforme a sequência, conforme elas estavam sendo apresentadas na escola. Então, eu fiz muitos exercícios de pareamento com elementos concretos também. O que eu quero dizer com elementos concretos? A gente estava estudando o Babé Bobubão na escola. No lugar de ficar mostrando repetidas vezes para ele as sílabas Babé Bobubão, ou, vamos falar sobre isso também um pouquinho mais tarde, tá? Me ater somente àqueles fonemas. Eu comecei a fazer esse pareamento, pegando elementos concretos, como o quê? Um boné, uma boneca, um boneco, um bolo, colocava em cima da mesa, colocava tirinhas de palavras, com as palavras escritas com letras de forma. Eu colocava, mostrava para ele onde a palavra correspondente a cada um daqueles objetos. Depois eu pegava as tirinhas, separava, embaralhava um pouquinho e pedia para ele fazer a mesma coisa. E fui fazendo assim aos poucos, com poucas palavras. E eu lia para ele, apesar dele não conseguir, né, pronunciar muitas aquelas palavras ainda, ele tinha por volta, né, de 5 anos, quase 6, ele identificava. Então, eu comecei a perceber que ele conseguia identificar ali, visualmente, na palavra escrita como objeto. E ele começou a tentar reproduzir aqueles sons daquelas palavras. E aí, depois que eu fazia isso, eu ia sempre assim, por grupos de palavras que tinham ali da família das sílabas. Então, por exemplo, eu falei boné, boca, bola. Também usava figuras, imagens, né? Que eu imprimia, achava imagens no Google Imagens, imprimia, recortava, colava numa cartolina, colocava ali as figuras e as tirinhas, né? Com a palavra escrita, com letra de forma, daqui atrás. E aí, nós fomos fazendo sempre exercícios assim. Ah, vamos pensar no bar. Aí eu pensava das palavras, né? E as palavras que eu vi que estão sendo apresentadas na escola. Bala, batata, banana, balão. E aí eu fazia também pareamento com palavras assim, né? Ah, com B, bebê, o que mais? Com bi, por exemplo, bico, e assim fazia os pareamentos. Bu, tem bule, fazia os exercícios de pareamento com ele. Depois eu colocava, isso foi aos poucos, gradativo, que eu falo sempre para as mães,
eu realmente fazia algo bem homeopático, digamos assim, porque eram poucos minutos durante o dia. Era uma atividade, era diário, então havia constância, né? Ele sabia que tinha um momento do dia em que ele iria estudar comigo, e havia essa constância, então ele já sabia que ele até esperava, guardava pelo momento, assim, mostrava que ele sabia que seria o momento da gente estudar, e recompensava também ele com carinho, com elogio, por ele conseguir fazer aquela atividade. E a gente encarava de modo como um jogo, né, um jogo da memória, então tem a questão lúdica aí influenciando, e também a questão da recompensa, que é o elogio. E ele sabia, ele estava tranquilo, que sabia que não era uma coisa, não é para ser uma coisa aversiva para a criança. Então, a gente não deve fazer muito tempo da atividade com a criança, tá? E funcionou muito bem. E aí, esse experimento é uma parte. O que nós fizemos também muito é encontrar a palavra dentro de um contexto de frase. Então, eu escrevia frases típicas do cotidiano, da rotina. E foi aí que eu não segui necessariamente o método fônico, porque o método fônico, muitas vezes nos livros, eles apresentam muito frases procurando repetir aquele som, aquela família de sílabas que está sendo estudada naquele momento. Então, se a família do Babé Bibom Bom, eles vão colocar muitas palavras com o mesmo fonema. Mas eu acabava que eu achava que eu precisava contextualizar mais com a rotina dele. Então, mesmo não seguindo a família silábica, eu colocava outros sujeitos na frase, por exemplo, a tia Dani gosta de bala. Eu gosto de bala. Os verbos que eu mais usava para contextualizar as palavras eram verbos que tinham a ver com o cotidiano. Gostar, querer, imperativo também, me dá, pega uma bala para mim, me dá uma bala. Então, eu colocava dentro de frases assim, onde está a bala? Colocava dentro de frases assim, a palavra bala. Às vezes, procurava algumas vezes colocar também a palavra bala, por exemplo, como exemplo, né? Como sujeito da frase. Então, a bala é boa, a bala é gostosa. Tá? E não me importando que depois outras palavras estão ali, mas não conhece, não faz parte dessa família silábica. Não tinha problema, tá? E aí eu colocava em diferentes, escrevia as frases, ele localizava, eu pedi para ele localizar onde estava a palavra bala, para ele circular ou, ou sublinhar a palavra bala. E nós fizemos muitas vezes isso com todas as famílias de sílabas. O que são as famílias de sílabas no método fônico, né? O que o método fônico pretende mostrando as famílias silábicas? Aí tem a família, eu costumo chamar, a família da foca, a família da casa, a família do bolo. O objetivo é criar essa consciência fonológica, que aqueles pedacinhos, as sílabas, que a gente não vai falar logo de início, né, pela nomenclatura, acabassem por ser internalizadas. A criança, quando olhar para aquela sílaba, ela reconheça o som daquele grupo, daquela sílaba. Né? Então, o método fônico trabalha famílias silábicas, o método fônico ele leva muito em conta a questão de rimas, o finalzinho da palavra. Então, o início da palavra importa, o final da palavra importa, porque vai criando a partir daquela de mostrar e da repetição, vai criando uma consciência fonológica para a criança, tá? Ah, mas o método fônico para uma criança típica funciona? Então, funcionou. Eu usei mais no início a palavra inteira, né? E isso não é muito comum no método tradicional, a forma tradicional como as escolas trabalham. Elas trabalham muito realmente repetindo babé, bibobubão, repetindo todos os grupos, depois apresentando palavras. Não, eu nem falava babé, bibobubão, nem mostrava, mas eu trabalhava o ba, trabalhava o bó, trabalhava o b, o bi e o bu, né? Trabalhava todas. E assim, cada família de sílabas sendo trabalhada, tá? Quando o Eduardo começou a se expressar mais oralmente, eu pedia para ele mesmo criar frase. Se a sua criança, né, seu aluno, ele já fala, né, ele já oraliza,
você pode puxar dele. Ah, você pediu para criar uma frase, para ele é muito vago, muito, né, abstrato. O que é criar uma frase? Faz uma pergunta para ele, para você conseguir puxar a frase dele. Você pergunta, você gosta de bala? Fala, eu gosto. Então tá, aí você escreve, eu gosto de bala. Né? Você pode falar, eu gosto de bala. Então tá, aí você escreve, essa bala aqui, de que sabor é? Uma bala, é de morango, tá. Esta bala é de morango, escreve lá. Esta bala é de morango. Depois você pede para ele reconhecer naquelas frases onde está escrita a palavra bala. Então, se já é uma criança oralizada, é possível fazer isso, né? Então, a questão do concreto, né? Trabalhar bastante concreto primeiro. E depois, né, com o tempo, a criança percebia que o Eduardo, meu filho, ele batia o olho nesses verbos aí que eu usava para compor as frases, que eram verbos que tinham a ver com o cotidiano dele, ele já batia o olho e lia, porque aparecia tantas repetidas vezes para ele. Então, onde? Onde está a bala? Onde está o bolo? Ele lia onde? Rapidamente, né? Eu lia quando já estava oralizado e, né, eu já tinha lido aquelas frases para ele algumas vezes. Quando ele começou a ler, a leitura dele era muito dinâmica. Ele batia o olho e lia onde está o bolo, onde está a bola. Eu quero a bola, me dá a bola, pega a bola. Então esses verbos já ficavam muito claros para ele. E com o tempo a gente vai acrescentando, aumentando o desafio, colocando mais repertório, né? Mais no repertório verbal da criança, no repertório também de leitura. A gente vai ampliando isso. Então, eu utilizei o método fônico e foi dessa forma, foi assim, desse jeitinho, trazendo mais para o cotidiano dele, trabalhando muito pareamento no início, com elementos concretos, com objetos, né, que tinham a ver com aquela família de palavras, tá? Vamos dar um outro exemplo. Se a família era a família do dado, colocar, se você tem os objetos, colocar um dado, dominó, colocar outras palavras, não me vem à mente outras palavras com esse fonema, né? Mas aí pode colocar figuras também, aí coloca o dado, uma figura de um dinossauro, uma figura de um dente, e assim você vai trabalhando com a criança, tá? Porque eu não frisei muito, né, com ele no início, por decorar as letras do alfabeto, porque o grafema, a representação gráfica da letra, nem sempre corresponde ao som que é produzido por ela. Por exemplo, a letra C, você tem C, si, e tem o K, Có, Cu, né? Então, quando a letra C encontra o E e o I, você tem C e Si, esse som, C. Mas A, O, U, quando está, né, a letra C acompanhada do A, é K. Acompanhada do O é Có e U, Cu. Depois a gente tem, por exemplo, o Gá, Gó, Gu. A gente trabalha o Gá, Gó, Gu, o método fônico é assim. Porque o G, né, a letra G, antes de E e I, vai fazer produzir um G e G, já é outro som, né? Então, dizer o alfabeto, todas as letras do alfabeto, é legal, a criança memorizou, ótimo, mas isso para leitura, qual a influência que isso tem? E a gente vai ficar soletrando para a criança aprender a escrita. Não, não funciona dessa forma, né? E uma coisa que eu também enfatizo bastante para as mães é que não passe muito rápido pelas famílias de sílabas. Já apresente logo tudo de uma vez. Pegue um silabário e vamos lá, vamos decorar. Tá? O que eu quero dizer com silabário? Silabário é quando mostra justamente todas essas combinações. Então, ba, be, bi, bo, bu, bão, cacocu, dada de dodudão, e assim vai, né? Todas as famílias de sílabas, e decorar isso, não. Ou então apresentar um alfabeto móvel, vamos formar várias palavras, porque tem que ter uma sequência, tem que ter um ritmo, tem que ter uma constância, né? Mudar da noite para o dia para um fonema diferente, isso vai criar uma confusão, uma instabilidade, uma falta de previsibilidade. Então, ir aos poucos,
né? Às vezes, 10, 15 minutos fazem muito mais efeito do que uma hora, né? A concentração da criança vai se perder, até porque as crianças, de acordo com a faixa etária, elas têm um tempo de concentração, todas elas típicas ou atípicas. Então, esses são os primeiros preceitos que eu quero que vocês saibam. Eu vou gravar outros vídeos que eu quero mostrar material sendo usado, tá? Beijo.